Olá, minha gente. É, estamos aqui para mais um vídeo, né? Para abordar, eu queria abordar, como eu falei no último vídeo, a questão das teologias da prosperidade, teologia do domínio e a teologia do triunfo, né? E eu usei como texto bíblico, ou pretendo usar como texto bíblico, o capítulo 6 de 1 Timóteo, né? A partir do versículo 3. Mas aí já no último vídeo eu terminei variando um pouquinho mais para tratar de regras morais e das coisas que nos últimos tempos o apóstolo Paulo disse que iriam acontecer, né? Que nós já vemos acontecendo. E eu demonstrei a minha preocupação que essas coisas elas não devem acontecer dentro da igreja. A igreja tem uma separação do Estado. A igreja em si não se envolve com política. Agora, nós somos seres humanos individuais. E os seres humanos individuais, estes sim, né, se envolvem com política. O ser humano é um animal político, como dizia Aristóteles, né? O ser humano é um animal político. Nós vivemos em sociedade. E na sociedade, para que nós vivamos nela de maneira justa, leal, para que nós vivamos nela em paz, pacificamente, ordeiramente, ordenadamente, né? Para que evitemos conflitos, para que nós possamos viver da melhor maneira possível, existem regras legais, existe a lei, né? Que configuram os crimes, né? E existem também os padrões morais, né? Os padrões morais de certa sociedade, de certo grupo ou de certo tempo. E existe um código de ética que é mais duradouro, é uma coisa mais, né? A Bíblia pode ser considerada um código de ética, né? Eu demonstrei no último vídeo que muita gente se confunde, né? Inclusive igrejas, principalmente igrejas pentecostais históricas, eu estou usando esse termo, pentecostais históricas, mas não é um termo bem apropriado, né? Porque o adjetivo histórico se aplica às igrejas que estão diretamente ligadas à reforma protestante e não se desligaram dela, né? Como a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja anglicana, né? E outras igrejas que surgiram com o protestantismo, né? Então, mas as igrejas pentecostais, quando elas surgiram aqui no Brasil, a CCB, né, Congregação Cristã do Brasil primeiro, e depois a Assembleia de Deus, que foi fundada pelos missionários Gunnar Wingren, os missionários suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, uma série de usos foram colocados na igreja que ao longo do tempo foram caindo por terra, né? Eu citei até Colossenses capítulo 2, né? Capítulo 2, vou ler aqui o versículo 8, eu já li no vídeo passado, vou ler novamente. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens,
coisas dos homens. É como o povo diz aí, a religião ela foi inventada pelos homens. Ela foi inventada pelos homens. Jesus Cristo não veio trazer uma religião, não veio fundar uma religião, né? Jesus Cristo não veio fundar uma igreja. Eu disse no vídeo passado, Jesus Cristo veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido, né? Segundo os rudimentos do mundo, olha lá, os rudimentos do mundo, muito dessa que se chamava doutrina, né? Havia até os cultos de doutrina nas sextas-feiras antecedentes, não toda sexta-feira, e principalmente na sexta-feira antecedente à Santa Ceia, que era o culto administrativo, né? Onde eram prestadas contas financeiras à igreja, com o que foi gasto, o que foi, né, com a entrada dos dízimos, o que foi gasto e o que não, e o que foi, e o que entrou na igreja, né? O que entrou através dos dízimos e ofertas e o que saiu através dos gastos da igreja, seja para a construção de uma congregação, seja para a manutenção do templo central, seja para que for, né? Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja bem que em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse versículo aqui basta para desmanchar a teoria daqueles que dizem que Jesus Cristo não é Deus, né? Esse versículo aqui, junto com o versículo 1 do livro de João, serve para mostrar, se Jesus tem a plenitude de Deus, é porque Ele é Deus. Eu uso, como eu disse no vídeo passado, os testemunhas de Jeová usam muito aquele versículo que Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Deus não divide a sua glória com ninguém. Então ele não, é por isso que eles dizem que por isso Jesus Cristo não é Deus. Nós dizemos que exatamente por isso Jesus Cristo só pode ser Deus, porque Deus não dividiria sua glória com um ser criado, como eles acham que Jesus Cristo é, né? Ou como os mormons, né? Que eu não gosto de chamar de mormon, né? Eu gosto de chamar de os crentes da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, né? Que Jesus é o anjo Gabriel, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, né? Isso não tem fundamento bíblico, ok? E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Jesus Cristo é a cabeça de todo poder. A Bíblia diz que quando ele ressuscitou, ele disse, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, né? E em Romanos, no capítulo 1 de Romanos, né? Versículo 3 e 4. Eu gosto sempre de manter o contexto, né? Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, ou seja, a parte carnal de Cristo. Jesus Cristo era homem, 100% homem e 100% Deus. A gente ouve muito isso, né? Então, em Romanos, que é a epístola que Paulo explica, né? A salvação, a soteriologia, né? É a epístola mais soteriológica da Bíblia, né? É a epístola aos Romanos. Paulo já começa introduzindo, já na sua saudação, essa parte, né? Versículo 3, né?
Versículo 2: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Então, na ressurreição dos mortos, aquele Jesus Cristo que veio aqui e encarnou, né? Ele foi como que gerado, né? Novamente gerado Filho de Deus. Ele não foi criado, ele foi gerado, né? Na ressurreição, porque ele era um Deus, ele era Deus, não um Deus, ele é Deus, né? Segundo a doutrina da Trindade, Jesus Cristo é Deus, né? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só, né? Eles não têm diferença, essa diferença de natureza. A natureza deles é a mesma, né? A doutrina da Trindade está clara na Bíblia. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo da carne, a circuncisão de Cristo. Paulo fala isso aqui porque muitos judeus se infiltraram, né, na igreja. Eles se infiltraram na igreja, os judeus que se convertiam, né, não se infiltraram, eles se convertiam e queriam que os gentios ou que os gregos, né, e quando a Bíblia fala em grego aqui, não está falando especificamente do povo grego, mas está falando também dos judeus espalhados, né, por toda aquela região, da região da Galícia, né, na região ali do sul da Grécia, na região macedônica, né, região Macedônia, região da Galícia, né, da Ásia Menor, hoje Turquia. Então, eles queriam que essas pessoas seguissem preceitos judeus, dentre os quais a circuncisão, né? E isso foi o motivo, vocês sabem disso, no capítulo 15 de Atos, né? O primeiro concílio de Jerusalém, que foi para tratar exatamente dessas coisas, da guarda de sábado, né? Da circuncisão, né? E de outros institutos judeus que queriam introduzir na igreja cristã, né? Diz aqui: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé do poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E o que é que acontece quando nós somos ressuscitados? Nós somos sepultados com Cristo, ressuscitados com Cristo. E se Cristo, ao ser ressuscitado, foi declarado Filho de Deus, nós também somos declarados filhos de Deus, é certo? Nós também somos declarados. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, né? O salmista diz, e Pedro repetiu lá no seu primeiro sermão, no capítulo 3 de Atos, né? Bendito aquele que cujos pecados são perdoados e cujas iniquidades não lhes são imputadas. Nós não fizemos nada, só aceitamos a Cristo como nosso Salvador, né? E Deus perdoou todos os nossos pecados pela graça, né? Todos os nossos pecados, tá certo? Havendo riscado a célula que estava contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz.
e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Será que eu devo comer carne de porco? Será que eu devo ou não? Ou pelo beber, né? Ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ninguém vos julgue. E aí você vai para o capítulo 14 de Romanos. Aquele que guarda o sábado, não julgue aquele que não guarda, porque ele não guarda para o Senhor, e o Senhor o terá por seu. E aquele que não guarda o sábado, não julgue aquele que guarda, porque aquele que guarda o sábado, guarda para o Senhor, e o Senhor o terá por seu. E quem és tu para julgar o servo alheio? São servos de Deus, né? Então, isso é muito importante. Tá certo, meus irmãos? Bem, eu vou ficar por aqui com relação a essas coisas da moral judaico-cristã, né? Eu quero ler 1 Timóteo capítulo 6, né? Que fala daqueles que trabalham o evangelho para ganhar dinheiro. Ele diz assim, o capítulo 6, a partir do versículo 3: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, que é a piedade? Piedade é você andar de maneira ilibada perante a sociedade, é você ter, né, uma conduta perfeita, uma conduta, eu não diria perfeita porque ninguém é perfeito, né, mas uma conduta o máximo possível, que as pessoas olhem para você e digam: essa pessoa é uma pessoa que serve a Deus. Na minha adolescência eu tive muito, e até mesmo quando jovem, né? Às vezes eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa olhava para mim e dizia assim: você é crente? Eu dizia: sou. Eu disse: eu vi no seu modo de falar, ou eu vi no seu rosto, ou vi nos seus modos. Teve uma que disse que percebeu que eu era evangélico pelo meu jeito de andar. Então, se você se mantém puro e imaculado diante de Deus, que essa é a religião pura, né? Segundo o apóstolo Tiago, lá no capítulo 1, os 2 últimos versículos do capítulo 1 da sua epístola, né? Se nós somos a religião pura e imaculada diante de Deus, é essa: guardar-se isento da corrupção do mundo, ou seja, uma vida piedosa, e assistir os pobres e as viúvas nas suas necessidades, certo? Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é a segunda piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento. E é aqui, meus irmãos, que entra a questão das doutrinas que estão sendo pregadas hoje na igreja, principalmente dos últimos 10 anos para cá. A igreja deixou de pregar o Evangelho de Jesus Cristo e se preocupar com o Evangelho de Jesus Cristo e se preocupar mais com as formalidades, né? Eu vou fazer um estudo depois sobre as cartas a quem João dirigiu os 3 primeiros capítulos do Apocalipse, né? Aliás, todo o Apocalipse, né? Cada uma
com exceção de Esmirna e Filadélfia, tinham uma repreensão contra si, por alguma coisa errada, por algum caminho errado que tomaram, né? Começando por Éfeso, que tinha deixado o primeiro amor. Tenho contra ti, porém, que deixaste o primeiro amor. E aí é que vem essa coisa dessa igreja que não se preocupa mais com almas, se preocupa com política, se preocupa, faz acepção de pessoas. Eu vi o Samuel Câmara dizendo que quem votava na esquerda podia sair da igreja porque ele não considerava como crente. Será? Será que Deus é de direita ou será que Deus é de esquerda? Muitas vezes me perguntaram, como é que você pode apoiar partidos que apoiam o aborto, que apoiam o feminismo? Eu não sei, porque a esquerda é muito diversificada. Há pessoas que acreditam assim, outras que acreditam assado, né? Eu não apoio o aborto. Eu não apoio o aborto. Tá certo? Agora, eu não posso deixar de apoiar o Estado ser usado para fazer a sociedade progredir, para distribuição de rendas, né? Mas nós vemos pregadores hoje, igrejas hoje, principalmente as igrejas neopentecostais, que nasceram na década de 70, né, como a Igreja Universal, como a Igreja da Graça, que surgiu em 1980, como a Igreja Mundial do Poder de Deus, o Valdemiro Santiago. E eu vou deixar aqui de tecer crítica à Igreja do Fundamento Apostólico, do Agenor Duque, porque eu preciso estudar mais essa igreja. Edir Macedo, Igreja Mundial do Poder de Deus, eu já estudei bastante e estou estudando bastante a Igreja da Graça, né? A gente viu alguns dias atrás vídeos em que várias pessoas, que a mesma pessoa era entrevistada em vários cultos sobre várias enfermidades. Ele dizia, não, eu fui curado, estava com a dor na nuca, fui curado, estava com a dor no braço, fui curado, com a dor no joelho, fui curado. E aquele vídeo dava informação de que aquele cidadão apareceu 17 vezes, né? Essa é uma armação clara. Isso é coisa da teologia da prosperidade, da teologia do triunfo e da teologia do domínio, que nós vamos explicar cada uma aqui, com base nesse texto de 1 Timóteo capítulo 6. Tá ok? Então, no próximo vídeo, que eu espero que seja amanhã, eu estarei gravando, falando sobre teologia da prosperidade, porque eu quero passar para outros assuntos, né? Principalmente o assunto da separação entre a igreja e o Estado, né? Essa coisa política de colocar um homem dentro da igreja e adorar esse homem, adorar. Estou falando, eu voto no Lula, eu apoio as políticas do Lula. Agora, botar o Lula dentro da igreja como um Deus, como salvador do Brasil, como salvador da igreja, meu irmão, isso não cabe, isso não pode. Maldito o homem que confia no homem e que faz do braço do homem a sua salvação, a sua segurança. Nós vemos agora Bolsonaro internado, né? Desfilando pelo hospital, como ele sempre faz, desfilando pelo hospital só de bermuda, né? E para demonstrar sua fraqueza, para comover a população de uma doença que a gente nem sabe o que é. Dizem que é consequência da facada que ele levou, mas a gente não tem uma informação
firme sobre isso, né? E a gente vê a diferença. O presidente Lula, por exemplo, quando foi operado agora, ele caiu, machucou a nuca, fez uma cirurgia e algumas semanas depois teve que voltar porque estava com uma dor de cabeça e essa região aqui, exatamente nessa região que ele bateu. Os médicos fizeram o exame e estava tendo uma hemorragia de sangue lá e foi feita uma nova cirurgia. E o Lula saiu caminhando pelo hospital também, mas vestido, acompanhado de um médico só e não de 10, 15, 20 pessoas, não segurando um andador, não se segurando nas pessoas, mas saiu para demonstrar que a cirurgia tinha sido bem sucedida e que ele estava em condições de governar o Brasil, caminhando ao lado do médico. Às vezes passava o médico, ficava na frente do médico, conversando com as pessoas, saudando as pessoas, né? Então, a gente, infelizmente, devido ao neopentecostalismo, a doutrina da prosperidade, a doutrina do domínio e a teologia da prosperidade, teologia do domínio e teologia do triunfo, né? Foi isso que levou a igreja a se contaminar. E não estou falando só das igrejas neopentecostais, não, porque as pessoas do mundo não sabem diferenciar a igreja pentecostal da neopentecostal. Não sabem diferenciar as igrejas históricas das igrejas neopentecostais. Para eles, tudo são neopentecostais. Mas por quê? Porque todas se inflamaram em adorar um homem, em adorar Bolsonaro. Erroneamente, começando pelos pastores. Pastores que eu até admirava, que disseram em reuniões, em cultos, que votavam no Bolsonaro, né? Um homem ímpio, que não tem nada de evangélico, né? E que só xinga mais do que Malafaia, né? Como eu disse no vídeo passado. Pois é, minha gente, vou terminar por aqui porque o vídeo já está longo. E no próximo vídeo, que eu espero que seja amanhã, a gente fala desses versículos que eu li no capítulo 6 de 1 Timóteo, do versículo 3 até o versículo 6. Que o evangélico, que a piedade é sim grande fonte de lucro, mas com contentamento. Um pastor deve ser milionário? Um pastor precisa de ter 3 jatinhos, como tem o Kenneth Copeland, nos Estados Unidos, um homem já de 88 anos, que apoiou o Trump, né, para governo. Então, aqui no Brasil nós temos também pastores assim, né? Malafaia, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, né? R.R. Soares e outros, ok? Mas nós vamos espantar todos esses fantasmas à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Vamos voltar à palavra, vamos voltar à palavra de Deus, amém? Senhor Jesus, que essa mensagem chegue ao coração de todas as pessoas que a ouviram, Senhor, e que não cause ódio, mas que cause reflexão, ó Pai. Abençoa esse país, Senhor, que precisa de Ti, e seus líderes, ó Senhor, os seus líderes políticos, os seus líderes do judiciário, do poder legislativo, enfim, a Tua igreja, Senhor. Ó Pai, aqueles que guardam os Teus mandamentos ainda, Senhor, mesmo não fazendo parte
de uma igreja, porque a igreja somos nós, templo e morada do Espírito Santo, segundo diz a tua palavra. Amém.